Olá! Qual será a função da educação infantil no desenvolvimento da criança? Vamos partir de um processo histórico compartilhado pela antropóloga Adriana Friedman e pelo educador Paulo Fock. A educação infantil, ela surgiu no início do século XX com dois modelos. O primeiro modelo é o modelo da pré-escola, que, como o próprio nome diz, é preparatório para o ensino fundamental e surgiu da necessidade de famílias burguesas que gostariam que os seus filhos entrassem no ensino fundamental mais preparados. E essa pré-escola ela acontecia a partir dos 4 anos de idade. O segundo modelo foi o modelo das creches, que ele surgiu a partir de um movimento feminista da necessidade das mulheres em fazerem parte do mercado de trabalho. E por isso as creches acolheriam essas crianças, cuidariam dos seus filhos, teriam esse papel mais assistencialista na ausência de seus pais, na ausência de suas mães, enquanto estavam trabalhando. Esses dois modelos, um mais assistencialista e um preparatório para o ensino fundamental, marcaram a identidade da educação infantil por muitos anos. A Constituição de 1988, ela trouxe um grande marco para a educação, trazendo o direito da criança a uma vaga na escola. Ou seja, passa a se tornar um direito da criança e não mais da família, seja por uma necessidade que o filho chegasse mais preparado ao fundamental, ou seja, uma necessidade dos pais que trabalhavam. Em 1988, a escola é reconhecida como um direito da criança. Um direito a um espaço educacional que vai além da própria casa e por isso surge o termo educação infantil, a qual a sua essência está pautada no direito da criança de brincar, imaginar, criar, estabelecer relações e de se encontrar com outras crianças. Em 1996, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, formaliza a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, que vai de 0 a 6 anos de idade. É um direito da criança de conviver com outras crianças e com adultos profissionais que preparam espaços diferenciados que contribuem para o seu desenvolvimento. Em 2000, começou-se a exigir que os educadores se profissionalizassem, a exigência de ensino superior para os profissionais que atuam na educação infantil. A Base Curricular de 2017 foi reconhecida enquanto um documento formativo que chamava a atenção da educação infantil, que não recebe uma nomenclatura, por exemplo, de ensino infantil, como é o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Esse termo respeita e acolhe o processo de vida das crianças nesses primeiros 6 anos, trazendo à tona de que o compromisso de uma escola de educação infantil não é somente com a instrução, como principalmente com o desenvolvimento integral da criança. E isso envolve o seu bem-estar, a sua construção da linguagem, a capacidade de escutar o outro nesse mundo dos encontros, das redes de amizade, de identificar amigos, aprender e vivenciar experiências no mundo. O nosso compromisso com as crianças nessa pedagogia do início da vida é de acolher e encorajá-las na sua jornada, acolher o seu mundo, ajudar a criança a se encontrar nesse mundo que ela chega e ajudá-la a perceber tanto a tradição desse lugar que ela chega e garanti-la como uma portadora do inédito, onde ela possa encontrar um lugar nessa tradição para renovar a história. Então, a função da educação infantil é de contribuir para o desenvolvimento integral do ser. As crianças terão depois uma longa jornada de instrução, de 12 anos, que vai do ensino fundamental 1 até o ensino médio, completando então todo o ciclo da educação
básica. Por isso, na educação infantil, a criança precisa ter a chance de ser criança, para que ela possa chegar no ensino fundamental com esse desejo de escutar o mundo, confrontar-se com ele, no sentido de ter as suas teorias provisórias e contestar com aquilo que já está sistematizado. As diretrizes curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular, elas foram construídas e homologadas por um Conselho de Educação. São normativas, orientam escolas públicas e privadas, partindo de um currículo, de um conjunto de práticas que articula os saberes e as experiências das crianças, de modo a desenvolvê-las integralmente. E essa noção de currículo, ela tem 3 pontos fundamentais. O primeiro ponto é a relação com a vida cotidiana, o modo como aprendemos cotidianamente, a guardar os pertences, a escovar os dentes, a portar-se na mesa, aos talheres que usamos, a ouvir o outro, a saber o momento certo de falar, o ouvir, essas relações que fazem parte de uma vida cotidiana e nos tornam quem somos. O segundo ponto é a aprendizagem que acontece da relação entre as condições internas e as condições externas, que são a escola e o mundo. A articulação entre o saber e das experiências das crianças, entre esses saberes das experiências das crianças, com o patrimônio que a humanidade sistematizou. Então, não é instruir no sentido de formalizar, mas garantir que se sintam com o desejo de entender e de explicar o mundo, que possam constatar o que pensam, articular as suas ideias e as suas experiências. As teorias de aprendizagem de Vygotsky e de Piaget mostram que é o momento de não perder da criança a curiosidade, o ímpeto de aprender. A escola, ela cria condições para que esse ímpeto interno encontre a possibilidade da criança de testar, de pensar, criar hipóteses, imaginar e criar. E aí, então, acontece a aprendizagem. A aprendizagem, ela não está nem dentro da criança e nem fora, mas sim nessa relação da criança com o mundo. E a qualidade do que se oferece nesse momento é determinante para a aprendizagem. Todas as crianças precisam, por direito, a vivenciarem boas experiências educativas para a construção de grandes aprendizagens. O terceiro ponto é que o currículo ele está comprometido nessa vida cotidiana e nessa articulação entre os saberes delas, partindo do desenvolvimento integral da criança. A criança ela não pode ser compartimentada. Isso aqui é social, isso vai ser motor, isso será cognitivo. Nós, educadores, organizamos o conhecimento e o formalizamos para pensarmos nas nossas intenções em cada uma das experiências. Mas John Dewey já dizia, as crianças constroem sentidos a partir dos seus vínculos práticos e emocionais, e não por processos de categorizações e abstrações. Então, a escola é como direito, é um espaço para as crianças, para que elas construam significados e alcancem esse mundo diverso e plural. Ela representa essa oportunidade partindo dessa unidade de criança. E essa é a noção de currículo que nos orienta hoje. Então, a vida cotidiana é currículo, comer, vestir-se, dormir. As investigações da criança fazem parte do currículo e as articulações de saberes e experiências com o patrimônio que a humanidade criou também fazem parte do currículo. Então, a importância da educação infantil é essa oportunidade que, através desse currículo, a criança possa interagir com outras pessoas além da família e estabelecer essas conexões. A escola é um espaço privilegiado, onde a criança pode estar com outras crianças da mesma idade, com crianças mais velhas, com adultos profissionais. Ela é um verdadeiro laboratório de humanidade, de ética, de política, de cidadania. A partir do momento que a criança interage, que ela expressa suas necessidades, e é a partir do momento que os educadores pensam, refletem e planejam esse espaço educativo.
Essas relações, elas não acontecem na eventualidade, como, por exemplo, levar o meu filho de vez em quando à pracinha, ou descê-lo ao parquinho do prédio, ou proporcionar momentos em que ele se encontre com os filhos dos meus amigos. Não é nessa eventualidade que isso acontece. E nem na unicidade, quando eu prefiro que meu filho fique em casa e seja cuidado por uma babá, mesmo que ela seja formada em pedagogia. A educação infantil, ela se faz na pluralidade do encontro, de uma forma constante, diária, nesse processo de interações, a qual a criança tem a oportunidade de viver uma experiência pessoal.